Zé Elias e Pascoal aqui do ESPN trouxeram as últimas informações do Corinthians e garfaram o Corinthians lá em Itaquera, hein? Você achou que foi pênalti lá do Charles ou não foi pênalti? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eles confirmaram as novidades do timão e Yuri Alberto recusou a proposta de 30 milhões de euros para jogar na Roma e continua no Coringão. Você teria vendido o Yuri Alberto ou teria continuado com ele mesmo? Comenta aí. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os detalhes de Corinthians 1, Palmeiras 1. Eu achei que o Palmeiras fosse atropelar. Caramba! Você não sabe que é o Corinthians de Palmeiras. Parabéns ao Corinthians, ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje completa 115 anos. Sim. Parabéns ao Corinthians. Pena que as pessoas que deveriam cuidar do Corinthians não cuidam direito. É verdade. É uma pena. É uma lamentação de um gigante, de um clube tão especial como é o Corinthians, de uma torcida especialíssima como é a torcida do Corinthians, passar por esses momentos que está passando. Quero dar os parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista pelos seus 115 anos de história, agradecer pela oportunidade. Se não fosse o Corinthians e o meu esforço também... Você sabia que você está no meu aqui. Corinthians de todos os tempos. Né? Ah, é? Pô, vou te pagar um jantar, rapaz. Você quer... Fica tranquilo, não, mas... Obrigado, parabéns ao Corinthians. O meu Corinthians de todos os tempos não tem peso nenhum. Não, eu não sei o total dessas 120, né, finalizações, das quais o goleiro fez a defesa, né? Aquelas defesas importantes, por exemplo, como um pênalti do Hugo, né? Que o Rafael defendeu Veiga dois pênaltis. Tal. Estevão e Rafael Veiga. Então eu não sei qual é a quantidade de defesas importantes que o goleiro do Corinthians fez em relação a esses jogos. Mas eu acho que eu vou usar a palavra que o Abel tanto gosta, né? Que é eficácia. Quando você não tem eficácia, você, em jogos como esse, como Corinthians e Palmeiras, nos mínimos detalhes, você acaba sendo punido. Me volto a falar, 3 jogos, 3 gols de cabeça do Corinthians, se não me engano, foram 3 gols, né? Os 3 gols com o Gustavo Henrique e o Gustavo Henrique jogando sozinho. Isso são pequenos detalhes que fazem a diferença em jogos como esse. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo... Teve o gol de cabeça do Memphis, né? Sim, teve o gol do Memphis de cabeça. É verdade. Dentro da área, um erro de posicionamento do Gustavo, que o Gustavo Gomes foi tentar adivinhar, perdeu o tempo da bola e o Memphis fez um belíssimo gol. Mas assim, eu particularmente acho que a estatística é legal, tal, mas tem treinador que usa para justificar, tem treinador que usa para tentar encontrar uma desculpa para o resultado, para falar que o desempenho foi bom, uma série de outras coisas, como existe o lado positivo também das estatísticas para você anular um adversário, para você criar mais oportunidades em determinados momentos, em determinadas partes do campo. Mas ontem nós estamos vendo, eu acho que assim, no começo do jogo, os primeiros 15, 20 minutos, eu achei que o Palmeiras fosse marcar uns 2-0. Né? O Palmeiras estava pressionando, criando chances, tinha mais posse de bola, né? Tinha uma pressão a mais, né? Próximo ali do gol do Corinthians, mas acho que o Corinthians conseguiu se defender bem e conseguiu, de certa forma, depois do gol do Palmeiras, conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo. Um jogador que para mim foi importantíssimo para o Corinthians ontem, para mim é o Garro. Né? O Garro foi importantíssimo ontem. A Breno Bidon jogou bem. O cara que saía o tempo todo, tirava um pouquinho a zona de conforto do Palmeiras. O Lucas Evangelista jogou sozinho o jogo inteiro, com a facilidade para ditar o ritmo, distribuir o jogo, né? Olha essa bola aí, ó, o Hugo, né? Hugo muito bem, Hugo. Fez uma bela defesa. Então, assim, o Bidon também, né? O Bidon... Breno Bidon fez um jogo especial. Gustavo Henrique, além da participação no gol, foi Gustavo firme Henrique. Lá atrás. Assim, acho que dentro daquilo que se esperava do Corinthians... com os seus desfalques, com os seus problemas, eu acho que ele não podia esperar mais do Corinthians que o Corinthians fez ontem. Né? A gente podia esperar um pouco mais do Palmeiras. Pelas derrotas, pela classificação recente na Copa do Brasil, pela maneira como foi a desclassificação, especialmente no Allianz Parque. Né? Esperava um jogo, por jogar esses jogos tantas vezes, esperava um jogo mais sentido do Palmeiras em relação a querer matar o jogo. E não foi isso que eu vi, não. Eu acho que eu vi um time com vontade, mas com algumas limitações. E o Corinthians, dentro daquilo que poderia fazer, tá de parabéns. Tá de parabéns porque tinha muitos desfalques. Durante o jogo, perdeu um jogador importantíssimo, que é o Ranieri, em relação à marcação. Aí o Dorival teve que botou o Choca de zagueiro. Choca de zagueiro, aí pôs o Kaká depois, traz o Ryan, o Maicon sai, né? É que o Ranieri... com 4 zagueiros. Então. O Ranieri já estava jogando de zagueiro. O Ranieri terminou o jogo com 4 zagueiros por necessidade por dificuldades. E aí entra a questão do Palmeiras e uma coisa que eu vou chamar um pouco a atenção, né? Que se fosse ao contrário, provavelmente o Abel reclamaria, como ele já reclamou algumas vezes. O Palmeiras ficou a semana inteira sem jogar. Ou estou enganado? Não, ficou.
Ficou sem jogar, descansadinho, tranquilo. O Corinthians foi até lá Curitiba, tem um jogo dificílimo contra o Atlético, voltou campo sintético, voltou, enfrentou o Palmeiras com todas as dificuldades e conseguiu igualar o jogo. Dá pra dizer que foi 1-1 pro Corinthians. Aí, imagens do derby ontem na Neoquímica Arena. Olha lá, Pascoal, falei pra você, o Palmeiras começou melhor. Reclamaram já de pênalti aí no Vitor Roque. Na sequência, foi garoto, o Charles. Eu acho que assim, se é assim, eu posso falar porque na várzea isso aí dá discussão, um zagueiro com o outro. Tem o pessoal que joga na várzea aqui, sabe o que é isso? Os caras vão ficar discutindo. Pô, pra que você vai botar o pé ali? Pra que vai dar uma entrada? Tem um princípio do zagueiro dentro da área. Dentro da área, você cerca, não dá bote. Porque se você der o bote, o cara dá um tapa na bola, só vai sobrar o pé do cara pra você chutar. E aí o que é? Pênalti, né? E foi pênalti. O Vitor Roque teve personalidade, hein, gente? Bateu bem pra caramba. Teve personalidade. Bateu um pênalti. Jogou bem mais uma vez. Jogou mais uma vez, jogou bem. Agora, tem falha no gol feito pelo Corinthians, né? Um jogador de baixa estatura marcando um jogador de quase 2 metros. Aí mas tem treinador de bola parada, bola ofensiva e bola defensiva no Palmeiras. Pascoal, desculpa me intrometer, porque eu iria falar um pouco disso aí também, porque é o seguinte, vocês lembram como foram os gols na eliminação do Palmeiras? Sim, o Gustavo Henrique inclusive fez. Nos dois jogos. A bola sobra um pro... Você tem... No Corinthians, você vai jogar no Corinthians hoje, você vai marcar quem no escanteio? O jogador qual é o jogador, principal jogador? É igual, Gustavo Henrique. É igual, por exemplo, vamos inverter. Vai jogar o Palmeiras bola parada, você vai marcar quem? Gustavo Gomes. É natural isso. Você pega todos os times, marcação individual, não deixa o Gustavo Gomes subir, o Palmeiras faz o muro ali, tenta fazer uma porta ali, bloqueio para ele poder sair. Aí o que o Palmeiras faz contra o Corinthians? Deixa o Gustavo Henrique sozinho em todos os jogos, em todos os lances de bola parada. O resultado tá aí. Desculpa, Pascoal. Não, só que já que tem, e a gente elogia quando o Palmeiras, inclusive, fez aquele gol de falta, não nessa partida, na partida anterior, no gol de escanteio, que a bola foi bem trabalhada, o escanteio bem trabalhado, a gente elogiou. Também vale a crítica, quando não consegue marcar. Exatamente, você falou o que eu tinha pensado, Zé. Aí o Maurício teve a chance de fazer o gol, também não fez, né? Não. Você vai contando, o Palmeiras empilhou oportunidades e acabou desperdiçando... O Hugo fez 6 defesas. Acabou desperdiçando, eu acho que o Palmeiras teve 10 finalizações a mais que o Corinthians na partida. O Palmeiras teve 16 e o Corinthians 6. Sim. Na minha contabilidade. O Palmeiras teve 19 e o Corinthians 9 no total de chutes. 16-9. 19-9, quer dizer, 10 finalizações a mais. Então, o Palmeiras não fez um mau jogo, não. Olha lá a estatística do jogo. 9-19, Zé. Olha lá. O Palmeiras fez um mau jogo. O Tetra gosta de estatística, hein? Olha lá, adora. Mas às vezes a estatística... Muito. A estatística, os números apontam para você o acontecimento do jogo, né? Posse de bola do Palmeiras, finalização do Palmeiras, finalização certa do Palmeiras, ações na área do rival do Palmeiras, cruzamentos, cruzamento virou aquele bumba meu boizinho no finalzinho, porque aí fica desespero, é bola cruzada na área pro Flaco Lopes tentar de cabeça, e aí vira confusão. Mas eu não achei, Zinho, que o Palmeiras tenha feito um mau jogo, não. Não achei que o Palmeiras jogou mal. Teve falha na marcação no gol do Corinthians. Agora, não teremos mais derby nessa temporada, né? Porque o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil e o Corinthians não disputa a Copa Libertadores. E no Campeonato Brasileiro já tivemos os 2 jogos. Mas, a gente se fartou de derbys em 2025. Foram 7 partidas e só uma vitória do Palmeiras. E ontem o Jean Oddi, agora não vou me lembrar dos números exatos. 120 finalizações do Palmeiras nesses 7 jogos. E metade do Corinthians, na casa de 60. E o Corinthians venceu 3. Foram 3 vitórias do Corinthians. Tá vendo? 3 empates. Deu razão pro Zinho, só uma tá vitória palmeirense. O problema está na finalização. O Palmeiras peca especialmente na finalização, Zé? Se a gente for ver quem propôs mais o jogo, quem teve essas estatísticas todas aí, né? Que pelo contrário, eu acho que é importante, mas isso não diz o que é o jogo, não. Porque às vezes você tem a posse de bola, você tem até chute no gol, né? Quantos chutes no gol? Mas de repente não foram chutes que o goleiro fez defesas milagrosas, foram chutes assim que foram chances claras, bateu no gol, né? O goleiro pegou ali, foi uma bola rasteira.
Tem que ver o jogo mesmo, assistir o jogo para saber o que aconteceu. Não achei assim esses números que o Palmeiras atropelou, amassou o Corinthians. Não. Teve um momento ali, principalmente metade do segundo tempo em diante, até fazer o gol, e o segundo tempo, né? O Palmeiras mais buscando ali, circulando mais no campo ofensivo, o Corinthians baixando mais as linhas, bem desfalcado o Corinthians. Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de vencer, se não me engano, desde 2000 e... Eu vi o Nicoletti na reportagem falando... 22. Desde 2020, alguma coisa assim, 22, que o Palmeiras não ganha do Corinthians na Neoquímica Arena. Ontem era uma grande oportunidade, porque o momento do Palmeiras era melhor, o time do Palmeiras estava completo, o Corinthians desfalcado, numa situação no Campeonato Brasileiro mais delicada, né? E desperdiçou. Eu tô com o Abel, que ele falou na coletiva, nesse ponto, tá? Foram várias coisas que ele falou, mas quando ele diz que o Palmeiras perdeu 2 pontos, eu concordo. Com todo respeito ao Corinthians e parabéns ao Corinthians pelos 115 anos. Mas no jogo de ontem, a grande possibilidade de vitória era para o Palmeiras, com o time completo, e não aproveitou isso. E até se o Palmeiras vence com os jogos que tem a menos, vencendo, ele passaria o Flamengo, né? Seria o líder em pontos perdidos. Agora não, mesmo vencendo. É isso aí. Perdeu uma oportunidade, foi superior, mas não a ponto de ser assim, foi muito injusto o empate. Não. O Zinho falou a respeito disso, eu também concordo com ele, né? O time foi melhor nos 2 tempos, mas não teve a capacidade de fazer os gols, perdeu as oportunidades. Teve lance cara a cara que desperdiçou, teve finalização que não foi tão caprichada, poderia ter sido melhor, teve momentos em que poderia ter trabalhado a bola e tenta fazer o chuveirinho, porque aí já bate o desespero, já vem o final da partida. Eu acho que o sentimento do Abel é o sentimento do torcedor do Palmeiras em linha geral. São 2 pontos perdidos. Antes do jogo, eu disse aqui, né, que eu achava que o jogo pesava mais para o Palmeiras do que para o Corinthians. Uhum. Porque o Corinthians já ganhou tudo que tinha que ganhar do Palmeiras. Ganhou o Paulista e desclassificou o Palmeiras da Copa do Brasil. Esse era só mais um jogo para o Corinthians que o Corinthians não queria perder. Caberia ao Palmeiras, né? Entrar nesse jogo de maneira decisiva para ganhar. Fez 1-0. Não sei por que não implementou o mesmo ritmo depois de 1-0. O gol sai muito cedo e o time parece que fica naquela expectativa de ter um contra-ataque. Teve um com o Vitor Roque, teve uma bola que sai pela direita e tal. Mas, sabe, sem aquela de expectativa de criar e essa criação ser definida com gols. Uhum. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras fica com esse sentimento de perder 2 pontos. E o torcedor do Corinthians fica felizão, porque esse ano não passou vergonha contra o Palmeiras. Não sei no Campeonato Brasileiro, primeiro turno, sim, o Palmeiras venceu por 3-0, mas tirando isso, o Corinthians deitou e rolou no derby. Deitou e rolou. Na Arena Barueri, né? Exato. Foi em Barueri. Palmeiras amassou. Agora, Zinho, o Corinthians, feliz pelo empate ontem em casa, mesmo sendo em casa, daqui a 10 dias recebe o Atlético Paranaense, tem tudo para encaminhar vaga na semifinal da Copa do Brasil, e a semifinal só vai ser disputada em dezembro, quer dizer, Corinthians vai ter boa parte de setembro, outubro e novembro para cuidar direitinho do Campeonato Brasileiro, para não passar susto e entrar dezembro mergulhado na Copa do Brasil e contando com o Yuri Alberto. Como assim contando com o Yuri Alberto? Ontem nossa reportagem trouxe que foi a Roma, né, Fabrício? A Roma teria oferecido, já fechou a janela da Itália, a Roma teria, ainda estão abertas as janelas, mas por pouquíssimo tempo, coisa de minutos, da Espanha e de Portugal. Da Itália já fechou. A Roma tinha interesse no Yuri Alberto, disposta a pagar quase 30 milhões de euros, 29 milhões de euros. E o Corinthians, mesmo cheio de transfers, inclusive ainda não conseguiu resolver o do Félix Torres, por conta desse transfer, parece que não contratará ninguém até amanhã, mas optou por segurar o Yuri Alberto. Decisão, levando em conta aspectos esportivos e econômicos, acertada na tua opinião? Sabe qual é o pior disso, Zinho? Sabe qual é o pior disso? Vamos supor que tem 50%. O Corinthians tem direito a 15 milhões, né? Seria isso.
30 milhões, o Corinthians receberia 15 milhões. Por favor, aí eu mandei uma mensagem agora para o Fabrício, mas eu não sei se vai dar tempo. Façam as contas, por favor, o valor de todos os jogadores que foram envolvidos na compra de 50% do Yuri Alberto. E o que o Corinthians perdeu agora Renan, Mantuan e Pedro, aí tem mais, foram 5 jogadores. O Ivan goleiro, tem o Mantuan. Tem o volante que já voltou. Tem o volante que já voltou, que foi pro Grêmio, voltou também. Do Queiroz. Vejam, foram 5 jogadores por 50% Pedrinho. Não, Pedrinho acho que não tá. Pedrinho foi antes. Foram 5 jogadores. Pedro, né? O Pedro é o de 17. Foram 5 jogadores utilizados na venda para comprar 50% do valor do Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez o campeonato que fez, méritos, sensacional. Gols no ano passado, né? Foi sensacional. Agora, peguem aí os valores dos jogadores que foram dados, entregues ao Zenit. Aí agora, porque foram perguntar lá, não, olha, tem o Yuri, nós vamos ganhar, o Pedro vai ser vendido. Descobriram, no apagar das luzes, o Augusto Melo vendeu os 30% que o Corinthians tinha direito ao Pedro. Agora tem o zagueiro que está chegando no Vasco, que também é do Corinthians. Robert Renan, 40%. Também deu 40%. Foi tudo nas escuras. Cadê o pessoal aí que está cobrando? Cadê? Olha o absurdo. Nós estamos falando de um jogador que é super valorizado no futebol brasileiro, que vale 30 milhões. 15, porque o Corinthians só tem... a gente tem que falar o que o Corinthians tem direito. 15 milhões. Agora somem aí, por favor, todos os jogadores que foram envolvidos, os valores desses jogadores, para vocês verem como o Corinthians, né, como as coisas nos bastidores do Corinthians o Zé, quem é os outros 15? Do Zenit. Continua 50. com o Zenit. O Zenit só vendeu 50%. 50% do Corinthians. E o Zenit ficou feliz com essa negativa do Corinthians, então? Eles estão vendendo agora, Zinho, o Pedro, para o time da Europa, eu não sei agora, né? Por não sei quantos milhões. Vamos escutar o Dorival. Bom, a gente cansou de ouvir nas últimas rodadas o Dorival ainda levemente esperançoso, clamando por reforços, né? Ontem o Dorival, logicamente, sabia que não vai receber ninguém para o final, para essa... Nem dá para chamar de reta final, porque ainda tem muito chão, ainda muita estrada para rodar na temporada de 2025. O time será esse mesmo, contando, claro, com jogadores que irão se recuperar, jogadores que estão fora de combate, à exceção do Carrilho, né? Esse não volta, né? Esse não. Só o Carrilho 2026. Só o ano que vem o Yuri Alberto já pode... E o Yuri daqui a pouquinho deve estar de volta, ele teve a hérnia inguinal, né? Vamos ouvir o Dorival. Sobre o transfer eu não sei, eu não posso falar nada, aí é com o Fabinho, a diretoria, mas a respeito de contratações eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então a partir daí o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. Eu acho que é uma expectativa muito positiva em razão daquilo que eu já vi a equipe produzir quando nós tivemos todos os jogadores recuperados e à disposição. Quando isso não aconteceu, nós tivemos alguns improvisos, tivemos que fazer algumas alterações, nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vou mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Então eu tenho que conviver com essa situação, buscando alternativas dentro do nosso grupo, do nosso elenco, às vezes tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram poucas vezes em determinadas funções, mas isso vai acontecer. Você tá fazendo conta aí? Não, é só para vocês terem uma ideia. Vovozinho, peguei aqui só o Pedro, que foi vendido agora, ele recebeu uma oferta do Al-Ittihad, né? Ele tá no Zenit. Uhum. A oferta gira em torno de 35 milhões de euros. Um só. O Corinthians teria direito a 10,5 milhão, né? De euros. 70 milhões de reais. Na venda. O Corinthians teria 70 milhões de reais na venda do Pedrinho. E aí... Mas quanto que ele arrecadou? Ninguém viu. Quanto que ele arrecadou? O negócio foi feito com qual valor? Melhor nem falar, Pascoal. Melhor nem falar. Ninguém viu. Eu tava ouvindo o Dorival, a gente já vai entrar daqui a pouquinho no Vasco, que derrotou o Sport ontem, deu um pouquinho mais de tranquilidade à sua torcida e ao Fernando Diniz.
É difícil falar em tranquilidade para quem ocupa o cargo de treinador do Corinthians, mas eu estava olhando agora pro Dorival e pensando que essa muito provável classificação à semifinal da Copa do Brasil e especialmente a mudança do calendário, jogando as semifinais para dezembro, dão ao Dorival um pouco de tranquilidade, porque eu acho que muito difícil que ele seja mandado embora nesse meio tempo, tendo uma semifinal de Copa do Brasil pela frente. Ah, se despencar no Campeonato Brasileiro, não suporta. Lá na Alemanha, o treinador tem Hag. Bayer Leverkusen. No Bayer Leverkusen. Ah, o treinador é bom, vamos contratar. 3 jogos. 3 jogos aqui, filho. Saiu do Manchester United. Não, já não tem Valente também não. E você, Fiel, teria ficado com o Yuri Alberto, né? A proposta que chegou daria mais ou menos aí uns 90 milhões de reais pro Corinthians, né? Daria pro Corinthians pagar muita coisa aí, resolver, mas perderia o principal atacante, né? Eu acho que toda proposta que chegar pro Yuri Alberto eu vou achar ruim por conta do valor que o Corinthians possui dele, 50%. Sacanagem, né, cara? Naquela transição lá, até o Zé Elias falou aqui no programa. Foram 3, 4, sei lá, jogadores, ninguém sabe mais, mano. 5 jogadores lá pra ficar com 50% do Yuri Alberto, mano, é sacanagem, velho. É sacanagem. E agora saiu aí que o Pedro, né, aquele atacante da base, saiu novinho, né, o Corinthians detinha 30% dele ainda, e o Augusto Melo negociou na surdina. Entendeu, cara? Então, você já fica com 30% do jogador para você se proteger lá na frente. Não se proteger, mas para poder lucrar, né? Como é o caso agora. O Corinthians receberia 70 milhões agora. Praticamente o que receberia com a venda do Yuri Alberto. Né? E não recebeu por causa de cagada de presidente, cagada de conselheiro. Quem aprova? Cara, assim, é sério, velho. Eu como Corinthians, eu fico enojado com como o Corinthians faz 115 anos hoje. É o que o Craque Neto disse, não sei se vocês viram. É um dia feliz, mas é um dia triste, cara. Triste. Olha o que os caras fizeram com o Corinthians, mano. A gente não tem condição mais de nada. Aí sai na mídia que vai ganhar 30% de um jogador, já foi negociado, tipo, roubaram. É como se fosse um roubo, sabe? Ninguém fica sabendo. Que conselheiro aprovou, cara, essa venda? Quem foi que autorizou isso? Por que não falam, sabe, mano? Aí a torcida tem que fazer vaquinha pra pagar o estádio, porque essa incompetência de vocês. E tá todo mundo lá, velho, no Parque São Jorge ainda, mano. Como é que a gente vai mudar? Como é que vai ter uma reformulação? Não adianta se não tem uma... E quem aprova a reformulação é eles mesmos, mano. É igual falar de política aqui nesse país, velho. Não dá, mano. É tudo amarrado. Mas é isso, pessoal. Desculpa o tom um pouco acima aí do vídeo, mas esse bagulho de política aí noja, cara. Cada dia que sai mais notícia, é mais coisa ruim, mas é isso. Peço perdão aí pelo tom um pouco mais acima. Curta o vídeo aí. Se inscreva aqui no canal do Nação Corintiana pra você sempre receber as notícias do Timão. Prazer ter você aqui, beleza? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, pessoal.